Nós mostramos aqui a nova lei que obriga os motoristas a usarem o farol mesmo durante o dia. Você se lembra, não é? Mas mesmo com a ampla divulgação da mídia e de sinalizações nas rodovias, tem muito motorista tomando multa por causa da mudança na legislação. Para os esquecidos, tem uma solução. A lei que obriga os motoristas a usarem um farol baixo durante o dia nas rodovias ganhou apoiadores. Eu sempre andei, eu gosto de usar o farol já aceso. Eu acho que dá segurança. Eu acho bom a segurança, né? Eu concordo. Eu achei ótimo as visibilidades dos carros, das pessoas, né, que estão até muito distraídas, é excelente. Mas ainda tem quem reclame dela. Achei que é besteira, porque de dia geralmente tem uma boa visibilidade. E o senhor lembra de acender o farol ainda ou ainda esquece? Não, eu a lembro, as multinhas tá pesada. A multa é cara mesmo. Quem anda com farol apagado nas rodovias paga R$ 85,00 e perde 4 pontos na carteira. Em novembro, o valor vai subir para R$ 130,00. Nos primeiros 4 dias da nova lei, a Polícia Rodoviária Federal multou mais de 4.000 motoristas em todo o país. Muitos motoristas ainda não se adequaram e andam com farol apagado. E não é exclusividade dos carros pequenos. Caminhoneiros também estão descumprindo a lei. Para quem não se lembra e quer evitar multa, é possível adaptar o carro. Automaticamente dá para a gente fazer uma interligação junto com a chave do veículo, passando para os faróis. A adaptação é feita em 1 hora mais ou menos. É só dar partida e o farol acende sozinho. Alguns modelos saem de fábrica com a ligação automática do farol. Mas o sistema adaptado é a opção para quem não tem esse recurso. O pique de energia é forte em cima da bateria, ela vai sentir uma carga sempre. A vida útil das lâmpadas vão cair um pouco, mas também ninguém toma multa, né? Não cai no esquecimento do pessoal aí. Eleições 2016. A cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, terá segundo turno nas eleições deste ano. Com isso, sobe para 8 o número de municípios com mais de 200 mil eleitores, onde ocorrerá segundo turno caso nenhum dos candidatos alcance 50% mais um dos votos válidos no primeiro turno. Outra novidade nas eleições 2016 é que, em Minas, o número de eleitores entre 16 e 17 anos saltou de mais de 139 mil em 2014 para quase 260 mil este ano. Os números confirmam a tendência de aumento dessa faixa etária no estado em anos com eleições municipais. A aprovação de novas regras para o financiamento de campanha e prestação de contas trouxe mudanças para as disputas eleitorais. Mas de que forma essas mudanças vão afetar as eleições deste ano? Confira no comentário de Malco Camargos. Em 2015, enquanto a Câmara dos Deputados era presidida pelo senhor Eduardo Cunha, foi-se discutido a necessidade e a pauta da reforma política. Essa pauta tinha como objetivo resolver alguns problemas da nossa democracia. O primeiro deles, o peso do dinheiro nas eleições, que gera vínculos privados entre os representantes, aqueles que têm mandatos, e os financiadores de campanha. Além disso, foi discutido também a forma de conversão de votos em cadeiras, ou seja, como fazemos nossas escolhas e como elas são transformadas em mandatos. Agora, com o fim do financiamento privado das campanhas, o vínculo entre os representantes e os seus financiadores, de fato, está abalado. Porém, uma das principais questões de nossa democracia ainda persiste. É a falta de consonância, a falta de afinidade entre os interesses de quem tem mandato, dos nossos representantes, e dos representados, aqueles que fazem as escolhas. Uma mudança de uma nova política no qual o eleitor seja o centro das atenções e não mais os financiadores de campanha ou mesmo as elites políticas ainda se faz necessário. Em
Em torno do Mineirão, na Pampulha, terá trânsito restrito em dias de jogos da Olimpíada. A capital mineira vai sediar 6 jogos femininos e 4 jogos masculinos do Torneio Olímpico de Futebol. Quem traz as informações das mudanças no trânsito é o repórter André Cristino. As placas de proibido estacionar serão frequentes, tanto nas avenidas quanto nas ruas dentro do bairro. Nos dias de jogos no Mineirão será proibido o estacionamento no entorno do estádio. E a partir de 5 horas antes das partidas, haverá restrição de trânsito e circulação. Apenas veículos de emergência e da organização dos jogos poderão passar por aqui, além de moradores e comerciantes da área pré-cadastrados. O acesso de torcedores com ingressos já comprados também será garantido. Nas avenidas que rodeiam o estádio será proibido passar de carro. Nessas ruas, apenas pessoas cadastradas poderão circular de carro. O acesso será pela Alameda das Princesas, mas não podem estacionar, assim como em toda a área pontilhada. A BH Trans tem orientado os torcedores que vão aos jogos a optarem pelo transporte público. Além dos ônibus que já atendem a região, a linha 55 será exclusiva para levar as pessoas da estação Rio de Janeiro para o Terminal Olímpico, a 500 metros do Mineirão. Quem nunca sentiu um resfriado e se automedicou? Uma pesquisa revela que 70% dos brasileiros se automedicam e 40% fazem autodiagnóstico. Mas essa prática é um risco, saiba por quê. Para dor de cabeça, um analgésico. Sintomas de resfriado, um antigripal resolve. Hoje em dia, todo mundo sabe como tratar dos males que afetam a saúde. E se não sabe, é fácil. Na internet, o diagnóstico sai na hora. O problema é que ao trocar o especialista por um doutor virtual e por conta própria iniciar um tratamento, o paciente pode, sem saber, assumir riscos graves à saúde. O efeito colateral que eu tive foi com o medicamento, para dor muscular. Ele me causou taquicardia, mas aí desde então eu não tomo mais. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ciência, Tecnologia e Qualidade, 7 em cada 10 brasileiros se automedicam. O problema é que, além de não ter o diagnóstico do profissional, a automedicação pode mascarar os sintomas de doenças ainda mais graves. A automedicação, para mim, é só quando o que eu sinto for mais simples, né? Uma gripe mais simples, um machucadinho, né? Que não seja muito grave, uma dor de cabeça mais leve. Agora, o caseiro, um chá para uma dor de barriga, um chazinho para gripe, sempre é bom ter em casa. O que a Luciana não sabe é que mesmo aquele remédio popular ou inofensivo chazinho caseiro pode oferecer riscos. Segundo a farmacêutica Daniela Domingues, remédio é coisa séria e só deve ser tomado quando for recomendado por um profissional. Todo medicamento ele pode trazer riscos se usados de forma indevida. Qualquer substância ele interfere no medicamento. Então, mesmo um chazinho, se usado na quantidade errada, para o paciente errado, para aquilo que não foi indicado, ele pode trazer problemas. Qualquer paciente ele deve procurar a farmácia, conversar com seu farmacêutico. O farmacêutico ele é habilitado para fazer uma prescrição dos medicamentos de venda livre mediante uma análise, uma consulta com esse paciente. Então, não há necessidade do paciente tomar esse medicamento sem avaliação. Outro risco em fazer uma consulta online é o diagnóstico precipitado e, consequentemente, equivocado. O paciente, muitas vezes, ele não tem essa autossuficiência de avaliar corretamente os sinais e sintomas. O que eu quero dizer? Duas doenças muito diferentes, elas podem se manifestar inicialmente da mesma forma. Uma manchinha de pele, ela pode ser um processo alérgico, ela pode ser um câncer. Então, se o paciente negligenciar ou avaliar de forma incorreta esses sinais e sintomas, ele pode deixar de tratar adequadamente uma doença e esse processo se agravar. A Luciana levou 10 meses para ganhar o Marcelo, mas ela não estava grávida, não. Estamos falando de uma espera diferente, a espera pela adoção. Vencida esta etapa, como abordar o assunto adoção com a criança? Pensando nisso, a mamãe Luciana lançou um livro narrando essa história. Confira. Marcelo brincando com os pais é o símbolo de uma família feliz.
Ele foi adotado em 2015, depois de 2 anos de espera. Foi muito angustiante, porque por mais que eu tivesse a certeza de que nada ia acontecer, que o juiz não ia poder chegar em casa e pedir para tirar o bebê do berço, é um período de incerteza, ainda mais que a gente via algumas notícias de outras crianças que tinham que voltar, né? Que foram tiradas dos pais adotivos para voltar à família natural. Durante os 2 anos, até a guarda definitiva, a história da família começou a ser contada literalmente. Quando ele tinha 2 anos, eu achei que estava na hora de começar a contar sobre a adoção. E foi a primeira historinha que eu contei para ele. Um dia eu falei, você sabe, ele ia dormir, coloquei ele para dormir comigo. E eu falei, eu vou te contar uma história de como o Marcelo chegou à nossa família. E comecei a inventar. Um dia ele me surpreendeu, me perguntando, mamãe, eu? Você, mamãe? Na parte que se referia a ele e a mim, que era uma parte muito bonita do livro. A época certa é a época que esse pai e essa mãe se sente pronto para contar, é a época que a criança pergunta, né? E não tem essa data, vou contar com quantos anos, vou esperar crescer, isso não existe. No ano passado, 52 crianças foram adotadas em Belo Horizonte. Hoje, outras 82 aguardam um lar. O que chama atenção é que 180 famílias estão cadastradas para a adoção, mas a maioria não vai ter um filho. Isso porque o perfil mais procurado ainda é de meninas brancas ou pardas com idade entre 0 e 3 anos. Para aqueles que conseguem a adoção, a psicóloga recomenda contar a história o mais rápido possível. Não se deve esconder, deve falar a verdade, né? Porque a criança, a gente acha que ela não está percebendo nada, né? E ela fica, eu brinco que é parabólica high-tech, eles estão antenados o tempo inteiro. E quando você vai conversar com elas, aí uma delas uma vez me falou assim, é por isso que toda vez que falava de onde eu vinha, parava de conversar? Né? Então é não mentir para essa criança, porque a mentira ela vai gerar uma consequência. O Horizonte Notícia termina por aqui. Acompanhe a TV Horizonte também pelas redes sociais. Os endereços aparecem aí na sua tela. Até o próximo programa.